Boa tarde, pessoal. Estamos num dia diferente aí da semana, ao invés das sextas-feiras, como sempre, mas hoje a gente está com um time forte aqui para ajudar a gente a falar sobre os assuntos polêmicos que a gente tem escutado aí na mídia internacional. Estamos falando aqui de Portugal, mas a gente vai trazer portugueses e brasileiros também para fazer o comentário sobre o que tem acontecido aí durante a semana, principalmente aqui na Europa, e aí a gente vai trazer alguns temas relacionados com o Brasil. Deixa eu passar a vinheta e em seguida a gente traz os nossos convidados. Vamos trazer o nosso amigo Gesiel. Estava sumido, Gesiel. Estava doente, agora está melhor. Estou melhor, graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos nessa, né? Tem muito assunto aí para abordar e tem muito analista político para a gente aprender um pouquinho hoje. Isso aí. Vou trazer aqui também o Carlos Dias. Tudo bom, Carlos? Está com o microfone fechado, Carlos. Pois é, desculpe. Boa noite aí para vocês. Então, uma satisfação, Marcelo, estar aqui contigo, reencontrar meu amigo Gesiel também. Uma satisfação em dividir também com outros que vão entrar conosco nessa discussão. Enfim, um abraço e vamos aproveitar essa oportunidade de uma conversa. Isso é bom. E aí eu vou trazer também uma amiga nossa, portuguesa, que é estudiosa desses assuntos aqui da Europa, a Luísa. Seja bem-vinda, Luísa, tudo bem? Olá, muito boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e espero poder contribuir e aprender mais sobre todos estes temas que vamos debater aqui. Tá bom, muito obrigado pela sua presença também, obrigado, Carlos. E a gente vai trazer ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amigo Sérgio Tavares, participou com a gente lá do Congresso Conservador aqui, e também tem tido oportunidade de participar com a gente de algumas lives aqui. Seja bem-vindo, Sérgio. É bom estar de volta e continuarmos a fazer essa ponte Portugal-Brasil muito, muito importante. Olá a todos, bem-vindos. Bom, então eu vou passar aí para o Carlos. Queria que o Carlos fizesse os comentários iniciais dele aí a respeito do que aconteceu essa semana. E aí eu não sei se a gente já passa o vídeo ou se primeiro começamos com algum comentário, Carlos. A questão básica aqui é um reposicionamento das informações sobre o que de fato acontece no Brasil. O Brasil é um dos países que melhor respondeu a essa crise sanitária provocada, tem os melhores índices, né, dos países emergentes e até mesmo dos desenvolvidos em temáticas centrais da sua economia, da sua política macroeconômica e resultados da política macroeconômica. Crescimento interno, endividamento, a questão, por exemplo, de utilização e crescimento do aspecto do agronegócio, enfim. Então, a narrativa que tem dado pela grande imprensa, pela essa imprensa tradicional, é justamente ao inverso, que a gente vive um processo, diria, de instalação de ditadura no país, que a gente não respeita a vontade popular, que o presidente é uma figura extremamente impopular no Brasil e que a grande saída para o Brasil seria exatamente reeditar um sujeito que foi habilitado a concorrer de maneira totalmente inconstitucional e imoral pelo Supremo Tribunal Federal, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que se coloca como pré-candidato à presidência da República, aliás, já é candidato, já foi homologada a sua candidatura na sua convenção. Convenção essa, Marcelo, e outros amigos que nos assistem aqui, que sequer ele compareceu. Então, quer dizer, uma festa, né, onde o candidato principal ao cargo do Brasil não comparece. Então, eu estou aqui para desmistificar isso na melhor condição possível, falar sobre as realidades brasileiras, temos grandes desafios e problemas, mas nada comparável ao assalto e à desconstrução de uma unidade nacional
que é um país, né, que agora comemora 200 anos, no 7 de setembro, 200 anos de independência. Então, enfim, em síntese é isso, e agradeço essa oportunidade de poder falar, né, para pessoas, né, do estrangeiro, notadamente Portugal em particular, sobre a realidade brasileira. Não queremos esconder absolutamente nada, mas também, enfim, não podemos permitir que essas mentiras prosperem. Eu acredito que é isso aí. Eu vou pedir a Luísa para ela poder fazer algum comentário a respeito do que o Carlos falou e aquilo que a gente também vai passar aqui um vídeo para poder comentar sobre a fala do pessoal no Parlamento Europeu a respeito do Brasil e a respeito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Certo. O Carlos estava a falar do agronegócio. Que me lembre, o Macron foi apoiado, pelo menos na sua primeira candidatura à presidência de França, precisamente pelo agronegócio. Quer-me parecer que haverá algum interesse, isto ligando com o vídeo que vamos assistir agora do Parlamento Europeu, que muitas das críticas que são feitas ao Brasil no que toca à gestão da Amazónia têm também a ver com o interesse económico que ela representa, mais do que qualquer interesse ecológico ou de qualquer outra natureza. O Carlos falava do Lula, e eu questiono se não há uma lei no Brasil que impede pessoas condenadas de serem candidatas à presidência da República. E no caso de haver, como é que, apesar de ele ter sido indicado pelo partido, como é que ele pretende dar a volta à questão? Não é? Porque, de facto, será escandaloso demais, mas sabemos que o PT também é useiro e vezeiro nessas questões, não é? Portanto, ver aqui como é que, se realmente ele vai chegar ao fim e vai ter condições para, perante a lei, ser candidato. Outra questão que eu acho que é muito importante no que toca a estas análises que nós fazemos é a questão da linguagem. Eu acho que nós temos que combater a esquerda na linguagem que ela usa. Eu advogo bastante a questão. Acho que nós devemos trazer para nós o primado da linguagem, a primazia da linguagem, e restituir à linguagem e às palavras o seu verdadeiro valor, o seu significado e o seu significante, para que eles percam esta primazia que têm, este domínio que têm, que os leva depois a poder mais facilmente manipular as pessoas. Eu acho que isso que é demasiado importante fazermos esse trabalho, e o Sérgio, que está aqui como jornalista, deve saber que a luta que há, não é? Quando lê as notícias como jornalista, como é que é difícil, não é? Nós que sabemos a verdade, e não estamos aqui a querer ser mais do que ninguém, mas olharmos para os títulos, olharmos para a forma como as notícias são compostas e percebermos a forma como, através da linguagem, eles manipulam a cabeça das pessoas e as levam a pensar num determinado sentido, não é? E acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui também no Brasil. Felizmente vocês têm uma máquina oleadíssima em termos de comunicação, principalmente nas redes sociais, e isso faz com que o combate não seja tão desigual, não é? Cá em Portugal a coisa é bastante mais complicada. Nós cá temos muito mais dificuldade porque temos menos meios, menos pessoas, e o controlo sobre a comunicação social é mesmo muito grande. Valham-nos ao menos os canais independentes. O Carlos, suponho que tem alguns dados também sobre o investimento feito pelo governo, pelo menos do Lula, na comunicação social. Isso também pode dar às pessoas alguma noção da interferência que é feita e do porquê de ser assim. Uhum. Sérgio, eu queria ouvir também a sua posição com relação a esse tema. Sim, começando aqui pelas palavras do Carlos, eu tive a oportunidade na semana passada, na quinta, no meu canal, fazer um programa sobre Jair Bolsonaro, que está a ser atacado pelos globalistas, porque ele é o grande entrave a nível mundial dos globalistas. Donald Trump já caiu, portanto agora o grande entrave é Bolsonaro, porque ele contraria tudo o que o Fórum Económico defende, desde o totalitarismo, desde o controle da populacional, as restrições, tudo. Ele sempre deu livre-arbítrio ao povo, ele sempre disse que as pessoas é que têm que decidir, que escolher a liberdade. Portanto, ele é o oposto daquilo que os grandes senhores do mundo defendem, os globalistas como Macron, como Justin Trudeau no Canadá, como Jacinta Ardern na Nova Zelândia, como Joe Biden nos Estados Unidos. Portanto, o Bolsonaro é o oposto disso. Portanto, ele neste momento é uma pedra no sapato. Eles querem se ver livre dele, custe
o que custar, porque ele contraria tudo aquilo, toda a Agenda 2030, contraria... Tem um som? É normal esse som? Tá. Contraria... Não, é o meu fundo. Eu vou pôr pronto. Contraria a nova ordem mundial, ele contraria tudo. E assim, nesse programa eu até mostrei imagens de Joe Biden, declarações de Joe Biden sobre as restrições, sobre as vacinas, sobre as máscaras, e punha logo a seguir as declarações de Bolsonaro, e era a noite e o dia. E o tempo deu razão a tudo aquilo que Bolsonaro acusa, declarações de 2020, de 2021, o tempo deu-lhe razão em tudo, desde a transmissão do vírus para quem está vacinado na mesma, etc. Portanto, o Brasil ainda por cima apanhou uma pandemia e mesmo assim cresceu. Imaginem se não tivesse pandemia. Portanto, Bolsonaro teve esse mérito, e ele sempre disse que a economia vem depois, não funciona. E países como Portugal, o nosso país, o meu país, está a pagar a fatura de ter feito isso. Estamos a ter uma recessão horrível, estamos a ter uma inflação horrível, estamos a ter mortes em excesso, como nunca tivemos desde 1980. Estamos em 10 meses de mortes em excesso, e Portugal é o país mais picado do mundo. Foi o país que fez o maior uso intensivo de máscaras do mundo inteiro, e eu corri a Europa toda a fazer vídeos e diretos e mostrei. Portugal foi o país que fez confinamentos rigorosos, medidas drásticas, e temos neste momento a pior mortalidade de Covid, não Covid, tudo e mais alguma coisa. Portanto, Portugal provou que Bolsonaro tinha razão, a Suécia também provou, o país onde eu fui o único jornalista português a mostrar imagens de um país que sem máscaras, sem confinamentos, sem fechar escolas, sem privar os cidadãos dos seus direitos, ou combateu o vírus de uma maneira incrível, não tem ondas, não tem mortes em excesso, não tem nada, e nenhuma televisão lá vai, é tabu, é segredo, as televisões não falam, é proibido falar da Suécia, porque a Suécia foi um sucesso, um caso de sucesso de como gerir socialmente e economicamente uma pandemia que não interessava aos globalistas gerir. E por isso mesmo, pegando as palavras do Carlos Dias, foi isso, e agora vou ter que terminar, porque está aqui um telemóvel a tocar. Passa aqui agora a bola. Não, já passou, pronto. E para terminar, só aqui uma última questão em relação ao que a Luísa disse, dos jornalistas. Eu, como ex-jornalista da Rádio Renascença, que fiz jornalismo ao mais alto nível, mete-me repulsa ver as notícias, mete-me nojo, porque a cara séria com que eles mentem com todos os dentinhos naquelas televisões é assustador, é aterrorizador, porque eles estão a mentir, a fazer propaganda, a fomentar o medo, estão a ser pagos pelos senhores do mundo que controlam os grupos de comunicação. Por exemplo, ainda hoje eu folhei o portal brasileiro UOL Notícias, eu fiquei enojado. Aquilo não é notícia, aquilo é propaganda, é perseguição, é ataque. Eu até tive que comentar, eu tive que lá escrever em meu nome UOL Nojo, porque eu sentia, fiquei com a pele arrepiada de tão mau que aquilo é. Portanto, não me admiram estes ataques, não me admira o que a União Europeia vai fazer, a Comissão Europeia, não me admira que a Comissão Europeia é gerida por Ursula von der Leyen, que faz parte do Fórum Económico Mundial e segue a agenda do Fórum Económico Mundial. Ela defendeu a vacinação obrigatória para todos os europeus, defendeu, não conseguiu. Ela é adepta do passaporte sanitário que discrimina, que chantageia e que persegue as pessoas. Ela é adepta de restrições. Ela é adepta do envio de armas para a Ucrânia. Ela é adepta de tudo o que seja tirar os direitos aos cidadãos. Portanto, não me admira que ela também, que a Comissão Europeia também critique Bolsonaro, porque ele defende a liberdade. Microfone, Marcelo. Microfone, Marcelo. Bem, consegui. Opa, o mouse estava meio perdido aqui, agora consegui ajustar. Bom, Gisele, você vai querer fazer algum comentário ou vamos direto para o vídeo para a gente poder assistir aqui os comentários das pessoas lá no Parlamento Europeu? Vamos direto para o vídeo. Vamos direto no vídeo, então? Então, isso. Vamos lá, a gente vai apresentar então para as pessoas saberem o que aconteceu. Foi que no Parlamento Europeu, algumas pessoas, alguns parlamentares, né, deputados aqui do Parlamento, vieram fazer comentários a respeito do Brasil e no caso, né, nós brasileiros, para falar coisas a respeito do presidente Bolsonaro. Coisas que não são verídicas e que a gente vai mostrar aqui para vocês. Só um minuto que eu estou pegando aqui a localização onde eu coloquei os vídeos, e aí a gente já vai passar para vocês.
Um minuto. Bom, enquanto estou procurando aqui, eu vou deixar o Carlos fazer mais algum comentário. Carlos, deixa aqui que eu coloquei numa posição aqui que agora eu não estou localizando. Se você quiser já ir fazendo algum comentário, já vou buscando aqui e a gente já fazer passa. um comentário rápido em relação àquilo que a Luísa colocou. Na verdade, nós temos uma legislação, sim, que a tendência e obrigação clara era a inibição de candidaturas daqueles que tivessem condenação em segunda instância. Isso foi examinado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal validou esse entendimento. E 2 anos depois, né, depois dessa situação do Lula, eles reexaminaram a questão e consideraram que a segunda instância não significa um trânsito julgado da ação. E, a partir daí, você pode permitir que é engraçado, nós temos uma corte que se chama Supremo Tribunal, que é uma corte constitucional, só que ela trata até de briga de vizinho, entendeu? E eu não estou exagerando, não. Pois é. Se tiver um litígio de vizinhos, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Eles, entre uma lagosta e outro vinho, tomam essas decisões, né? Eles almoçando, né, no nível de altíssima qualidade gastronômica que tem às custas do povo brasileiro. Enfim, então eles decidiram de forma extremamente casualística que essa situação poderia, porque eles olham, na verdade, a quem se destina as suas decisões. Então, se é um cidadão sem prestígio, decide-se conforme, de repente, até a legislação. E quando for o caso de um sujeito, por exemplo, especial, como o ex-presidente Lula, eles decidem na direção do interesse desse ex-presidente. E assim o foi, porque ele foi condenado por todas as instâncias, por diversos crimes. E, para se ter uma ideia, praticamente por unanimidade, e nenhuma decisão, tipo assim, 95% das decisões foram originárias, né? As originárias, 95% das decisões originárias de primeira instância, apenas 5% foram reformadas, mas reformadas não no sentido da inocência, simplesmente para dizer, olha, a multa é 100 milhões, não, vai ser 99, vai ser condenado a 30 anos de prisão, não, vai ser 18. Então, quer dizer, não é no tipo assim, não houve crime ou foi inocentado. Absolutamente. Era simplesmente uma ponderação a respeito das penas aplicadas. Então, a situação da realidade é essa. Então, se habilitou um sujeito, né, porque a argumentação foi a de que o foro, que era Curitiba, onde ele foi julgado, não era o foro adequado para que a ação entrasse. No caso, o Ministério Público, o julgamento do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né, Sérgio Moro. Então, transferiram a titularidade do foro para Brasília. Então, eles anularam as decisões, não inocentaram. É tipo assim, olha, vamos começar tudo de novo e vai ser Brasília. Então, lá tem prova pericial, tem prova criminal, tem prova de delação premiada, tem bandido que devolveu o dinheiro, tem um gerentinho da Petrobras devolveu algo em torno de 100 milhões de dólares. Gerente. Estou falando nem o presidente, nem o diretor, o gerente. A Petrobras, ela acabou o governo Lula, Dilma, com uma dívida em torno de 170 bilhões de dólares. Era a empresa de petróleo mais endividada do mundo. Então, você tem uma ideia, o que foi o desarranjo desse governo, né? Desse governo petista, desse governo de esquerda no Brasil. Então, só para complementar, ele foi habilitado pelo Supremo Tribunal Federal, por indicados dele e da Dilma para a Corte Suprema. Eles não tiveram nem a vergonha de se sentir impedidos, né? Porque teve magistrados, no caso do Supremo Tribunal, porque o que precisa dizer aqui é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal do país, ele não é uma corte, tipo assim, que as pessoas chegam por mérito, hierarquia, no campo da magistratura, não. Pode ser qualquer um. Pode ser um advogadozinho qualquer que tentou duas chances de ser juiz em concurso público e não passou e acaba sendo indicado porque era advogado do PT. Sabe quem é? Toffoli.
Temos um advogado que tentou duas vezes, concurso público para juiz, foi reprovado em São Paulo e consegue ser ministro do Supremo Tribunal Federal porque foi indicado, era amigo do Zé Disseu, indicado pelo Lula, advogado do PT. E se você me perguntar se ele se absteve de votar as matérias incriminatórias, criminais do Lula, ele teve a disfarçatez de votar. Então, bom, então eu acho que a gente pode fazer a análise. Eu localizei aqui, Carlos, o vídeo. Eu vou colocar aqui para a gente fazer um comentário. Todas essas informações são bem pertinentes. Vamos ouvir aqui também o vídeo. O Parlamento Europeu condena Bolsonaro por crimes ambientais y contra los povos indígenas. Los asesinatos de Don Phillips y Bruno Pereira no son casos aislados. La persecución a indígenas y ambientalistas son parte de la política genocida y ecocida de Bolsonaro. La retórica agresiva, los ataques verbales, el discurso intimidatorio del presidente Bolsonaro en este contexto no es una anécdota, es una grave amenaza. Lamentamos el desmantelamiento de FUNAI, de IBAMA, las instituciones encargadas de vigilar los pueblos indígenas y los derechos ambientales. It is the consequence of an agenda of the Bolsonaro government, such as defunding institutions and weakening environmental legislation. It is the consequence of verbal attacks and intimidation towards environmental defenders by the president himself. Le scelte politiche adottate dal governo Bolsonaro hanno favorito l'emergere di questo clima di violenza e hanno aggravato le condizioni di sfruttamento della foresta amazônica. Estes crimes são também dos efeitos da retórica agressiva e intimidatória do presidente Bolsonaro e das suas políticas que arruinaram a defesa dos povos indígenas e abriram a Amazônia à mais selvagem exploração economica. Bruno Pereira e Don Phillips sono le ultime vittime di questa guerra condotta da Bolsonaro e dai suoi alleati dell'agrobusiness. Le gouvernement raciste, xénophobe, néofasciste de Bolsonaro n'est pas seulement coupable de crimes contre la biodiversité, il est complice d'une véritable persécution des peuples indigènes à l'œuvre. Em vez de promover a proteção da Amazónia e das comunidades indígenas, como é a sua obrigação como presidente, Bolsonaro é conivente com a desflorestação descontrolada e está a cumprir a sua promessa de campanha de destruir a entidade pública de proteção aos povos indígenas. Estamos seguros que Brasil y el planeta entero merecen algo mejor. Bom, então, quem gostaria de começar? Eu acho que eu vou começar pelo Sérgio Tavares, depois a gente vai para a Luísa e volta para o Carlos. Opa. Marcelo, eu ouço estas declarações e dá-me uma repulsa gigante por várias razões. Primeiro, estes mesmos eurodeputados que ali ouvimos, que falam em racismo, em xenofobia, etc., foram os mesmos. Eu vou tentar respeitar pedir o que a Luísa pediu e manter uma linguagem serena e não dizer o que é que me apetece chamar-lhes. Pronto. São os mesmos que defenderam durante a pandemia que se tirasse o emprego a quem não se inoculasse, que discriminasse quem não quem achava que tinha direito sobre o seu corpo, que promoveram passaportes sanitários, que tiraram os estudos às pessoas que não faziam, tiraram empregos, que promoveram uma segregação horrorosa, um autêntico apartheid sanitário. Aqueles mesmos que ali vimos, com aquela cara que ali vimos, defenderam, votaram, sim, vamos fazer essa discriminação com algo experimental que ainda por cima não funcionou, porque as pessoas infectaram-se na mesma, transmitiram na mesma, apanharam na mesma e não impediu. Portugal é o exemplo disso, o país mais picado do mundo. Pronto. Portanto, essa gente que promoveu o maior apartheid da história sanitário vem agora falar em xenofobia e racismo. E depois outra coisa que deu para perceber é que eles falam todos a mesma língua. É igual aos meios de comunicação. Tinham todos a mesma cartilha. Eu acho que eles escreveram o mesmo, entregaram-lhes a mesma folha, porque só mudava a língua e a cara da pessoa. A linguagem era a mesma.
Eles fazem um papel ridículo, parecem mesmo os média, que durante a pandemia davam as mesmas headlines em todo o mundo, exatamente iguais. Porquê? Porque são 4 ou 5 grupos de comunicação que existem a nível mundial, controlados pelos mesmos, pelo Fórum Económico Mundial, pelo Grupo Bilderberg, etc. E, portanto, esta gente são agentes, ainda por cima da Comissão Europeia, que está completamente vendida a estes interesses globalistas, este novo reset, este grande reset, esta nova ordem mundial. Portanto, não me admira esta gente. Agora, se colocassem ali a falar, por exemplo, eurodeputados como Cristian Teres, da Roménia, como, por exemplo, a Christian Andersen, da Alemanha, se colocassem os outros eurodeputados que têm lutado pela liberdade, a conversa é outra. Mas como esta gente é tendenciosa, só mete aqueles cromos que seguem a cartilhazinha da agendinha certinha, o alinhamento certinho destes globalistas, desta gente que quer impor esta agenda macabra com ideologias de género, com a alimentação à base de insetos, com tirar em 2030 não terás nada e serás feliz, etc, etc. Isto, portanto, é doentio. E cá está, esta gente que vocês viram, para terminar, é liderada por uma mulher corrupta chamada Ursula von der Leyen, que defendeu a inoculação obrigatória, ao mesmo tempo que o marido dela tem negócios diretos com todas as farmacêuticas. Portanto, estamos a falar de alguém que alimenta guerras na Ucrânia, que não está interessado em mediar paz, em conseguir a paz. Porque o que é que a União Europeia tinha que fazer nesta guerra, por exemplo, da Ucrânia? Mediar! Vamos conversar, sentem-se este lado, sentem-se este lado. Mas não. O papel da União Europeia é vamos dar sanções àquele, vamos deitar aquele abaixo e vamos dar armas a este. Isto é que é um papel de paz. Portanto, a União Europeia é podre, é corrupta, é mentirosa e estas declarações não admiram. Portanto, não deem também demasiado valor a isto, porque isto faz parte da agenda deles. Obviamente, envergonha-nos a todos e causa repulsa, mas temos que lhes dar a importância que eles merecem, que é nenhuma. Obrigado, Sérgio. Luísa, sobre o vídeo. Sobre o vídeo, realmente, conforme o Sérgio disse, fez-me lembrar o episódio também da pandemia, em que nós víamos o alinhamento dos vários presidentes ou primeiros ministros do mundo, todos a dizerem exatamente a mesma coisa, com menos uma vírgula ou mais um ponto. Yeah. Aqui é exatamente a mesma coisa e tanto se nota que é escrito, que quer dizer, nem desmatamento eles conseguem dizer, até isso atrapalham. E já te pedi a ti, Marcelo, desculpas e não que eu tenha muito a ver com isso, mas peço desculpa pela figura pobre que fazem os eurodeputados portugueses, que são pagos a peso de ouro, são eleitos para defender os nossos interesses e fizeram tudo menos isso ao longo deste tempo todo. Tocando no ponto específico da Amazónia, eu pergunto como é que estes senhores têm a distinta lata de irem falar de um território onde se calhar nunca estiveram, que eu acho que a maior parte de nós, se calhar até muitos brasileiros, não têm noção da dimensão do que a constitui, do que ela é de facto. E nós então, portugueses que somos aqui tão pequeninos, não sabemos quantas vezes é que Portugal cabe dentro da Amazónia. O que é que eles fazem para evitar os incêndios na Europa? Ora bem, se eles não conseguem tomar conta do território da Europa, como é que eles acham que vão ter capacidade para tomar conta do território do Brasil? Que isto é completamente insano, não é? Falam de interesses económicos e eles não os têm? Não há ali nenhum interesse económico, são todos uns santinhos. Quer dizer, o Bolsonaro é que é racista, é que é xenófobo, é que é não sei o quê, mas eles também não têm problema nenhum em insultá-lo, não é? Portanto, construir discurso, construir soluções, não. É só o dedo acusatório, como o Sérgio disse bem, é como se houveram os vacinados, os certinhos, os bem comportadinhos, e os não vacinados, que eram os visos terríveis, os criminosos. E aquilo que parece é que há um desespero muito grande para se deitar a mão à Amazónia, não é? E eu gostava de saber também quem é que patrocina estes senhores, não é? Porque são só alguns, não é? Então se calhar estão todos debaixo da mesma folha de pagamento, se calhar era interessante para nós europeus, que no fundo somos nós que os sustentamos com os nossos impostos, porque esta história dos fundos europeus, já vem os fundos europeus, e o dinheiro europeu cai do ar, não é? Não cai, não é? É fruto dos impostos dos europeus, não é? Portanto, se calhar convinha saber quem é que patrocina estes senhores, não é? Eles são a voz de quem, efetivamente? Porque não são a nossa, não é? E o Sérgio lembrou muito bem, o Teres, a Christian Andersen, que estão numa luta tremenda, que são verdadeiros heróis, e que se não somos nós à procura das informações deles e a tentar partilhá-las e a tentar divulgá-las, a maior parte das pessoas nem sequer sabe que eles existem, não é?
O habeas corpus, por exemplo, lembro-me há meses, teve uma equipa que foi lá abaixo ao Algarve, a um encontro precisamente de eurodeputados, e que foi lá colocar algumas questões pertinentes, não é? E que conseguiu realmente baralhar ali um bocado as contas, porque eles não estavam à espera daquele tipo de intervenção. E é isso que tem que ser feito. Porque nós realmente temos que aprender, e eu tenho falado muito sobre isto, temos que aprender a fulanizar. Vocês brasileiros fazem isso com um grau de excelência brutal. Que é realmente pegar nas pessoas e dizer, não, mas foi fulano que assinou os acordos, foi fulano que votou isto, foi fulano que votou aquilo. Para que as pessoas tenham noção de quem realmente é que lhes está a dar cabo da vida. Não é? Porque eles estão lá na bolha do Parlamento Europeu, não passam cartão a ninguém, não nos prestam satisfações nenhumas, agem como se fossem nossos donos, quando no fundo são tão nossos empregados quanto é o funcionário das finanças ou outro qualquer funcionário público. São pagos com o dinheiro dos impostos, são funcionários das pessoas, não são donos. E, portanto, acho que há esta mudança que tem que ser feita na mentalidade. E perceber efetivamente quem é que está por detrás destes eurodeputados em particular que fizeram este ataque, e perceber então quem é que os financia e porque é que eles tomam este tipo de posições, porque não é com certeza pelo interesse ecológico. Se fosse pelo interesse ecológico, então eles davam atenção às florestas e às matas da Europa, que todos os anos ardem, não é? E todos os anos eles dizem que vão reflorestar e que vão fazer isto e vão fazer aquilo, não fazem coisa nenhuma. No entanto, todos os anos é a maior área ardida de sempre, quer dizer, cada vez há menos floresta, mas cada vez é mais área ardida. E, portanto, se eles querem tomar conta de alguma coisa, que tomem conta de nós, que tomem conta que venham trabalhar para os países dos quais saíram, não é? Que originaram a sua eleição, e venham tratar do ambiente da Europa, mas não é com carros elétricos com esse tipo de tangas, não é? É mesmo reflorestando e criando cá condições, e deixem a Amazónia para os brasileiros, porque vocês, graças a Deus, sabem o que é ser soberano. Sabem lutar pela vossa soberania, e soberania é essa que nós, eu ainda há bocado li aqui num comentário, Portugal não é soberano, não, e quanto mais PRRs e fundos europeus e coisas receber, menos soberano fica, não é? E é com isso que nós temos que acabar com essa dependência doentia, porque nós temos um país que pode ser mais evoluído, que pode ser melhor trabalhado, que pode gerar mais riqueza, mas que não é? Que a única coisa que gera são elites decadentes, sempre dependentes da esmola dos outros, não é? E é esse paradigma também que tem que mudar, acho eu. Marcelo, só uma parte aqui muito rápida, que ao ouvir a Luísa lembrei-me que, atenção, que o timing destas declarações desta gente não é inocente. Isto aparecer nesta fase, a 2 meses das eleições, isto é de propósito mesmo, porque eles precisam mesmo deitar abaixo Bolsonaro. Ele governa um país do tamanho de um continente. Ele ainda agora, recentemente, votou contra o tratado pandémico da OMS, que dava poderes à OMS de passar por cima dos governos na gestão de pandemias, ou seja, impor confinamentos, impor tudo o que quisessem, sem os governos a poderem dizer que sim, nem que não. E Bolsonaro e alguns países africanos é que votaram contra, porque Portugal... Exatamente, os BRICS, porque Portugal disse que sim, a França disse que sim, Estados Unidos diz que sim, claro que sim. Eles que tratem de nós, eles que façam o que eles quiserem, seja perigoso ou não seja. Mas o Bolsonaro não. Ele disse, aqui ninguém vai passar acima da nossa soberania. Portanto, ele está mesmo a chateá-los, a incomodá-los muito. Então eles tentam de todas as maneiras, desde a Europa, desde os Estados Unidos, desde tudo. Este timing não foi assim à toa. Eles não fazem nada por acaso. Bom, eu até agradeço ter sido o terceiro a falar, porque, como certamente o Gesiel e o Marcelo, né, eu interpreto o sentimento, né, de uma grande virulência e cretinice a respeito de um país soberano e honesto, né? O Brasil é um dos países do mundo que certamente tem casos logicamente que tem, mas casos assim bastante menores, né, no campo da corrupção, escândalos de governo, por exemplo, no governo federal, não se tem conhecimento. Então, a gente percebe que a construção ou a reconstrução do Brasil, que deveria ser aplaudido por diversos países, porque o globalismo é um câncer, mas a globalização é uma tentativa real, aproximação de povos autônomos e de uma
complementação das realidades econômicas, né? Das relações de troca comercial, de troca cultural, dentro de ambientes de soberania. O globalismo liquida com isso, trabalha com o governo central desses grupos, né? Dessas dinastias criminosas que sempre comandaram, né? A estrutura e planejaram ao longo de séculos, né? Esse sistema de poder que nós estamos vivendo. Então, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, quando se fala em povos indígenas, eu acho essa linguagem estúpida, porque existem etnias, né? Etnias. O povo é o povo brasileiro. Todos eles nasceram no Brasil, eles são brasileiros. Então, nós não temos povos indígenas, não temos unidades, né, nacionais dentro de uma unidade nacional. Não é uma, vamos dizer assim, uma realidade autônoma no nosso território, que é o que sempre a ONU tentou colocar essas realidades. Se nós olharmos bem, nunca foi tão integrada a relação com o governo e a possibilidade de emancipação dessas pessoas que querem progresso, que querem preservar sua cultura, que querem evoluir no sentido até mesmo material. Então, quais são as propostas, por exemplo, do governo Bolsonaro? Governo que nós elegemos em 2018. Autonomia, capacidade de exploração econômica de suas terras, pagamento de royalties aos índios. Então, hoje, essas terras, pelas ONGs, né, que essas são as verdadeiras organizações criminosas que operam no Brasil, são sectárias e querem destruir a unidade nacional, essas ONGs operam exatamente para a manutenção dos índios nesse nível, né, de impossibilidade de crescimento e de gozar dos benefícios que toda a sociedade evolui, né, em função disso, de um progresso que eu vou chamar de natural, mas no sentido que, lógico, o progresso não é natural, mas do progresso. Então, você tem possibilidade de escolas, você tem possibilidade de comunicação, você pode preservar a sua cultura. Os recursos, por exemplo, da exploração da terra, tanto do solo quanto do subsolo, ampliando as fronteiras agrícolas do país, essa gente teria recursos suficientes para a preservação da sua cultura, para ter outras atividades, crescimentos, etc., pessoais, que hoje são simplesmente proibidos por essa tutela internacional, essa cultura que se estabeleceu de povos indígenas, que deve continuar, né, no Paleolítico, né? Então, essa é a realidade. Só para vocês terem uma ideia, sabe o que significa em torno do território nacional as reservas indígenas, que não são terras, são reservas? 14% do território nacional. E se depender do interesse dessas ONGs e parte do Supremo Tribunal Federal, que está julgando uma coisa chamada marco temporal, que foi as demarcações de terra indígena estabelecidas em 88, isso passa para quase 30%. Isso inviabiliza o crescimento do país em expansão agrícola e outras coisas. Então, eu já me ative a isso. Por exemplo, os movimentos sociais. No governo Fernando Henrique, lá atrás, Fabiano, esquerda, esse sujeito tinha cada dia uma invasão de terra. Aí disseram, quando o presidente Bolsonaro falou, vou acabar com a invasão de terra. Mas estou imaginando que ele fosse acabar a invasão de terra matando os invasores. Logicamente, ele armou e garantiu a titularidade da terra, o direito de propriedade, que é um direito fundamental. É um direito fundamental. Então, a Constituição garante isso. Ele fez isso, e sabe qual foi o outro lado que ele fez? Distribuiu titularização para 400 mil pessoas do movimento sem terra. Então, ele acabou com o movimento sem terra, que era manipulado por essas esquerdas, que não davam 1 acre, 1 hectare de terra para os sem terra, que viviam invadindo, né, as terras e propriedade, atrapalhando a produção. O agro brasileiro se tornou, na gestão do presidente Bolsonaro, que é outro problema de enfrentamento comercial, tornou-se 28% do PIB brasileiro. Chega a quase 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio. E estamos falando de commodities, não estamos falando simplesmente de produtos processados, não. Nós temos uma empresa aí que foi forjada, né, do roubo, né, que opera nos Estados Unidos, não vou dizer o nome aqui porque tem ação em bolsa, ela é a terceira empresa do agronegócio no mundo.
que se constituiu na base do privilégio de investimentos feitos pelo BNDES na época das grandes, né, repartições de recursos, a corrupção do governo Lula e Dilma. Então, tem mais umas coisinhas aqui rápidas que eu quero tocar. De higienista, já falei dos índios, já falei na questão da produção agrícola, já falei do MST. Quero falar da Alemanha, né, que todo mundo fala em transição energética. A gente sabe muito bem que as teses de origem, né, dessa questão de movimentação climática, etc., desse controle de clima, isso é uma outra fraude, né, que depois já era um discurso, que depois veio a essa questão da crise sanitária, agora vai voltar com toda a força para impactos econômicos, acordos, etc. Mas estão sentindo na pele agora a crise geopolítica gerada pela Rússia e Ucrânia, né? A Alemanha dependia 80% do gás da Rússia, que baixou a níveis de 20%. A Alemanha hoje, né, ela está queimando carvão vegetal, derrubando árvore e queimando. Então, eu não vejo isso em nenhuma manchete, não vi nenhum inteligente aí do Parlamento Europeu falar isso, principalmente os alemães. E termino dizendo o seguinte, uma questão ainda mais aguda para os espanhóis, tá? Os espanhóis desse nível, eu não estou falando dos espanhóis, né, do país, da Espanha, dessa gente, que simplesmente é o seguinte, eles têm nas mãos a solução de grandes problemas da violência e que gera, vamos dizer assim, verdadeiras catástrofes familiares e também potências de enfrentamento do crime organizado no mundo e lavagem de dinheiro, que é a questão do narcotráfico. Por que eles não pegam o Pollo Cavarral, que era o general da inteligência de Hugo Chávez, e esses parlamentares aí, europeus, notadamente os espanhóis, peçam para que ele, de fato, seja julgado, que aprecie as suas delações, que ele seja, por exemplo, se eles não tiverem capacidade, que seja extraditado para os Estados Unidos. Várias malas de dinheiro, malas diplomáticas que saíram do governo do Chávez, irrigaram as esquerdas na Europa, e notadamente eles citaram o partido Podemos da Espanha, como também citaram movimentos como o Lula da Silva e outros do Foro de São Paulo na América Latina. Então, eles têm muito mais a olhar para si mesmo e fazer a autocrítica do que simplesmente inventar uma situação, vamos dizer assim, danosa para o mundo, que é o contrário. O Brasil é uma potência que equilibra as forças, é um dos maiores produtores do mundo de alimentos. Você imagina o que não pode ser uma exploração racional da bioeconomia da Amazônia, em termos de fármacos, em termos de operação energética, em termos de fornecimento de alimentos, amplificação e aumento de produção. Então, isso geraria muito mais escala, geraria muito mais, que eles gostam desse termo aí, segurança alimentar, né? É o Brasil que está segurando tudo isso. A China não tem capacidade de produzir para o seu conjunto, o conjunto da sua população. Então, vocês imaginem se o Brasil não estabiliza esse processo, aí vem essa gente falar um conjunto de barbaridades de um país soberano. Essa gente devia ser responsabilizada, porque são verdadeiros mentirosos. Mentirosos. O parlamentar não pode mentir. Ele pode ter a liberdade de se expressar dentro das suas convicções ideológicas, etc. Mas isso não pode mudar a realidade dos fatos. Ele não pode traduzir aquilo que não é verdade e fato como faz dizendo ser, né? Que o Brasil está destruindo a Amazônia, que o Brasil está queimando. Floresta úmida, suas múmias, desculpem, né? Não pega fogo desse jeito. O que existe, às vezes, no Cerrado, aí sim, você tem combustão espontânea. Então é isso, tem muita coisa mais a fazer, mas eu não quero monopolizar a palavra, mas quero me manifestar de maneira... muito claro, e vou terminar com Portugal. Portugal deu abrigo a uma mulher chamada Nelma Kodama, que foi presa por tráfico de drogas em Portugal, por operação de lavagem de dinheiro. Sabe qual é a origem dela? Meu querido Sérgio Tavares, condenada na Lava Jato por ser operadora dos doleiros, e isso teve um indulto do Michel Temer em 2018. Aí ela migrou para Portugal. De repente foi, né, pela beleza, né, de Portugal, etc. Né? Ela não foi ser braço, né, de agentes narcotraficantes e lavagem de dinheiro em solo português. Foi presa por uma operação portuguesa e brasileira. Então, eles têm muito serviço a fazer. O Parlamento Europeu precisa dar uma olhadinha nas coisas, né?
Só uma parte sobre isso, Carlos, não admira, porque nós temos agora aí o José Sócrates, que aqui em Portugal a corrupção dele foi atroz, e é agora companheiro do Lula nos comentários, na campanha, aí no Brasil, portanto, e ele que nem sequer tinha autorização para deixar o país sem avisar as autoridades, anda no Brasil a fazer campanha com Lula da Silva, portanto, eu até disse num dos meus vídeos, ficou viral, porque a deputada Bia Kicis partilhou esse vídeo meu com ela, em que eu disse que a bosta atrai a bosta, porque eu nesse programa, eu mostrei o Lula metido com o traficante daquele avião que apanharam 600 toneladas não sei o que de droga, metido com os traficantes daquela associação, metido com do narcotráfico, portanto ele está sempre metido em tudo o que é problema. A outra que foram lá à casa também, a celebridade foram lá à casa também e lhe apreenderam um monte de coisas, esses são todos sempre amigos do Lula, ele está sempre metido, a bosta atrai a bosta. Portanto não me surpreende, até o José Sócrates anda lá metido. Deixa eu fazer um comentário aqui, que eu vi alguns comentários dos nossos Marcelo, rapidinho, inscritos. Carlos. Uma coisa rápida também que é importante. Quando fala em termos de economia, parece que a gente é uma operação, né, vamos dizer assim, de retirada, né, de recursos naturais, que nós somos destruidores, etc. O Brasil, por exemplo, no campo da energia, da produção de energia, é o que tem a sua matriz energética mais limpa do mundo. Mais limpa do mundo. Então, até mesmo essas situações, elas são inverídicas. É só para complementar isso, que eu acabei não citando. Eu estou vendo aqui alguns comentários aqui do pessoal que está assistindo a live nossa aqui, e a Tereza, ela falou que Portugal é uma vergonha. Na verdade, assim, eu deixar bem claro, eu sou português, entendeu? A Luísa e o Sérgio e nós somos pessoas boas. Na verdade, o grande problema de Portugal é que nós, pessoas boas, portugueses, a gente não soube tomar conta do nosso país. A gente deixou na mão de uma minoria, e essa minoria é corrupta, e hoje governa o nosso país. Né? Porque, além de brasileiro, eu sou português e me sinto muito português a ponto de não querer essas pessoas que não me representam aqui. Os impostos são altíssimos, o que é um absurdo, todo mundo acha que aqui tem o IVA, o gasóleo altíssimo, tudo, inflação e tal. Por quê? É um motivo pelo qual aquele bando de, ser sincero, são vagabundos, né? Porque ganham em torno de 20 mil euros por mês para representar a União Europeia e ficam metendo pitaco num país que não era para eles fazerem comentário dentro do Parlamento Europeu, porque a função deles, assim como o deputado federal lá no Brasil, ou um deputado aqui da Assembleia da República, é cuidar do próprio país. E como eles são responsáveis pela Assembleia, que é europeia, então eles têm que se tratar simplesmente dos assuntos pertinentes à Europa. O que esse povo lacrador vai começar a meter o pitaco deles, que eles nem entendem, como a Luísa, o Sérgio e o Carlos comentaram, tem nem ideia do que é a Amazônia. Provavelmente, se for ao Brasil, foram para poder passear em lugares bonitos, maravilhosos, que tem também, assim como é lindo aqui em Portugal, e depois ficam falando um monte de besteira porque alguém está bancando a conta deles. E esse alguém, que é o nosso dinheiro, pagador de imposto aqui na Europa, mas também tem aí, por trás disso, alguns envolvidos que têm interesses acima dos nacionais, das soberanias de cada um desses parlamentares, envolve outros interesses que a gente sabe muito bem quais são. Então, assim, os portugueses por si só são maravilhosos. Portugal é lindo, é um lugar maravilhoso de se visitar. Para aqueles brasileiros que vão nos assistir, estão nos assistindo, que queiram e possam vir para Portugal, eu recomendo, é um lugar maravilhoso. Mas não se confunda, assim como no Brasil tem brasileiros maravilhosos, os últimos governos eram feitos por bandidos, narcotraficantes e ladrões. Então, não confunda os governantes com os portugueses e muito menos com os brasileiros, com os governantes. Hoje, graças a Deus, no Brasil, temos um representante à altura daquilo que o povo brasileiro lutou, e aqui em Portugal a gente vai fazer a mesma coisa, e a gente vai ter, se Deus quiser, mas que não é do dia para a noite, ter sim uma pessoa que represente os portugueses do bem, e aí a gente vai mudar a situação aqui.
Tenho que fazer uma parte, Marcelo, desculpa, só isso aí, o português eu tenho que fazer uma parte outra vez, porque é assim, esta pandemia e esta submissão que os portugueses mostraram nestes 2 anos trouxe a nu uma coisa que eu não sabia. Portugal é conhecido por ser o nobre povo lusitano e nós somos, desculpem-me a expressão, não sei se conhecem no Brasil, uns cagões de primeira. É um povo amedrontado, um povo medroso. E eu, como eu vos disse, eu fiz reportagens em toda a Europa, eu não vi nenhum país europeu com gente tão medrosa, com tanto uso de máscara, é o país mais picado do mundo, portanto, atenção, há muito ignorante aqui em Portugal, muito. E eu, que era um patriota e sou, neste momento, sinto-me vergonha do meu povo, por isso pronto. Eu digo o seguinte, deixa eu fazer um parênteses primeiro, Gisele, rapidinho, só para concluir o que o Sérgio falou. O que eu vejo é o seguinte, Sérgio, o que está faltando é uma chama acender dentro do português. Informação, mas essa chama ela vai despertar. Nós somos essas pessoas que vão fazer aqui em Portugal o que aconteceu lá no Brasil. Infelizmente, o Olavo nos deixou, né, porque uma das coisas que eu estava buscando era o contato do Olavo, para poder pedir para ele uma ajuda, para a gente criar novos intelectuais aqui em Portugal, mas se Deus quiser, ele deixou algumas pessoas aí que podem ajudar sim e que a gente vai conseguir, exatamente, a gente vai conseguir fazer. Gisele, pode falar, Gisele, desculpa aí cortar sua fala. Deixa eu só dar um adentro aqui, sobre Portugal, né? Eu tenho um conhecido que mora em Portugal, é primo da minha esposa, e ele fala de um jeito muito bom de Portugal. E o que eu quero falar é sobre a Alemanha. A Alemanha, gente, tem brasileiro que mora na Alemanha. A Alemanha tem uma correspondente aqui nossa, que é a Giselda, nossa correspondente internacional aqui de Casa News. Ela mora na Alemanha e ela mostra tudo o que está acontecendo também na Alemanha. A Alemanha também sofre, os alemães também sofrem, porque foram de raízes, né? São raízes que precisa ser feito. Ou seja, quem manda é o Estado. E eles não têm essa posição como o português tem, né? O medo de se posicionar, o medo de ir para as ruas, o medo de fazer que o Estado possa dar liberdade ao povo. Lá, gente, lá está usando máscara também, tá? Lá está usando máscara, lá está obrigando a picadinha. Você está entendendo? São essas questões que eu vejo que Portugal sofre e a Alemanha também sofre. Ou seja, a União Europeia em si está sofrendo. É para vocês verem, só queria dar essa dentro aí. Muito obrigado aí. Sim, eu vou rodar mais um vídeo. Marcelo, só aqui para rematar aqui isto do Gisele, mas atenção, que neste momento Portugal só não tem restrições, porque Portugal, nós debatemos agora, o mês passado, o recorde de infecções a nível mundial, o país mais picado do mundo, bateu o recorde do mundo de infecções do bicho. E com excesso de mortalidade. E de mortes, o país que morreu mais gente, portanto, a provar que aquilo não funciona nada, mas nós só não temos restrições agora, porque aconteceu no Reino Unido uma série de escândalos com o Boris Johnson, com o representante de saúde, que foi apanhado com a secretária, eles em festas quando as pessoas estavam confinadas, e então o Reino Unido foi o primeiro país europeu que abriu tudo, acabou com as restrições todas, porque o povo percebeu, peraí, estão-nos a enganar, estão nós fechados em casa e eles a terem festas em Downing Street, e isso depois provocou uma bola de neve noutros países que já não puderam também fechar as suas portas. Porquê? Porque o Reino Unido abria e não aconteceu nada, pensava-se que ia ser o fim do mundo, o fim, as infecções, e ficou tudo igual. Então nós beneficiámos disso, porque sendo o país com mais mortes do mundo o mês passado, mais infecções do mundo o mês passado, voltavam as máscaras, voltavam confinamentos, voltava tudo. Mas como o resto da Europa está aberta por causa dessa reação em cadeia, nós agora que temos as infecções como nunca tivemos, não temos restrições. E quando não tínhamos infecções quase nenhuma, estava tudo fechado em casa feito parvo. Sim, mas uma vez que temos essas infecções todas e temos a população mais picada do mundo, então quem está doente são os picados, certo? Sim. Quer dizer, não é? Sim, alguma coisa não correu nada bem, não é? Sim. E acho que é isso que as pessoas têm. Aliás, eu não sei se deves reparar também, Sérgio, como eu, que eles têm andado a fazer testes, não é? Com as variantes, agora com os macacos, e com mais isto e mais aquilo, e eu pelo menos tenho-me apercebido nas redes sociais que há muita gente que já não vai na conversa. Já não. As pessoas já reagem.
Luísa, eu mostrei no meu último programa, esta declaração foi deliciosa, que é Joe Biden a dizer, na altura de empurrar os americanos para a picada, Joe Biden a dizer, quem se picar não apanha o vírus. Certo? Um segundo depois mostra a notícia a dizer Joe Biden triplamente picado e infectado. Portanto, percebes? Depois, já foi para aí 2 vezes. Logo, e depois mostrei Joe Biden a dizer quem se pica não precisa de usar máscara. E logo no segundo a seguir mostrei Joe Biden a semana passada num evento de máscara. Portanto, ele picado de máscara. Ou seja, a dizer tudo. E lá está. E depois logo a seguir mostrava Bolsonaro a dizer exatamente o oposto e o tempo a dar-lhe razão em tudo. Portanto, isto é a maior treta da história. Alterações climáticas é outra, porque eu estava ali, desculpem-me só fazer este parênteses, porque falou dessa vossa ouvinte que está na Alemanha, e eu li que ela estava a dizer, que estava a falar dos confinamentos climáticos, que nós também já sabemos que iriam acontecer, não é? Ainda para mais em casa sem eletricidade e sem gás. Portanto, quer dizer, eles vão continuar a tentar, e cabe às pessoas não permitir. Isto termina no dia em que todos nós dissermos que não. É tão simples quanto isto, eu não percebo do que é que as pessoas têm medo. Se já estão a ficar sem nada, não é? É bom que se mexam antes que fiquem sem tudo, não é? Quer dizer, a mim faz muita confusão esta resistência das pessoas, porque já nem é medo só, é paranoia absoluta, não é? Quer dizer, eu estou a ver que eles cá se vão preparar para em setembro ou outubro voltarem a encerrar as pessoas em casa. Eu quero saber quem é que vai aturar. Sim. Tu viste o Biden a dizer que vem aí a segunda pandemia. Eu mostrei também o programa. Sim. Vem aí a segunda pandemia. Sim, ele disse, o Senado... Nós precisamos de dinheiro do Senado, não só para a guerra, mas também porque vem aí uma segunda pandemia. E o Gates também já o disse, quer dizer... Portanto, quer dizer, andamos aqui nós, nesta roda feitos ratos, não é? A aturar as paranoias suas existências, não pode ser. Exatamente. E não é à toa que tanto o Biden o Lula aparece sempre de máscara, portanto eles querem fomentar o medo. Fala, Carlos. Duas observações. Primeiro é o seguinte, o Brasil é um país tão rejeitado, né, que já está cumprindo praticamente todo o protocolo necessário para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Né? Então, o pessoal precisa ficar atento aí, né? Se o Brasil entra no CDS, deve entrar ou não, né? Quer dizer, se eles podem... E o segundo ponto é o seguinte, o Sérgio Tavares, eu tenho uma seguinte observação. Com relação a outras pandemias provocadas, eu acho que os governantes não conseguem controlar a população. Eu acho que isso foi um despertar, vamos chamar de cidadania e liberdade, apesar de todas as restrições que a gente sofre, né? Mas o povo em si não tem mais como, vamos assim, se autocontrolar no sentido de um novo fica em casa, uma nova debacle econômica. E eu diria até mais, que os próprios estados são incapazes de subsidiar esse sistema criminoso de antiprodução e trabalho. Porque uma das coisas centrais no desenvolvimento é a oportunidade que as pessoas têm de trabalhar e de contribuir para o desenvolvimento, né, seu país, suas famílias. Então, é impossível contê-las hoje, porque já sofreram, né, danos significativos em seus patrimônios, e assistir exatamente isso, que pelas redes, né, de disseminação descentralizada, né, das redes sociais, o que foi exatamente esse lockdown produziu. Os Estados Unidos aí está com uma inflação de 9,1%, há 40 anos não se vê isso, 8,1% no Canadá, no Reino Unido da mesma maneira. A dívida PIB desses países estão crescendo. Os Estados Unidos têm 35 trilhões de dólares de endividamento. Ninguém segura essa economia. Não existe Rothschild que dê conta. Então, eu acho que a gente vai caminhar, vamos dizer assim, para um suicídio político, se fizerem isso, e eles perceberam que não existe mais essa possibilidade de controle social através de pandemia. Ainda mais fraudada. Então, mas cá na Europa já se fala da criação de uma moeda digital, falou-se a semana passada, não é? Pois é, mas é o seguinte, o grande problema hoje, desculpe só me alongar rapidamente, a moeda digital ela pressupõe uma descentralização no sistema, né? E aí a gente ainda tem os bancos centrais comandando essas estruturas, e os níveis de endividamento dos estados estão muito fortes. Então, para isso, você vai precisar fazer duas coisas fundamentalmente: acabar com os bancos centrais, ajustar as dívidas dos estados, né? E terminar, por exemplo, com a ancoragem do dólar como moeda de referência. Certo.
E aí, o que vai sobrar? Eu digo a você que sobra o ouro. E sabe onde é que está o ouro? No Brasil, na Venezuela, na Amazônia. Na Rússia. Então, quer dizer, essa reorganização global, ela passa necessariamente por uma reestruturação dos Estados nacionais e das relações porque, por exemplo, quando você se dá a conhecer, é que você pode fazer efetivamente o estabelecimento de uma relação. Então, hoje, esses países e essas estruturas de elite, ela não quer se dar a conhecer ao mundo, eles trabalham bastidores. Você acha que um maconheiro traficante como Jorge Soros, ele vai se dar a conhecer como personalidade positiva? Não. Pois, mas daí a necessidade da fulanização, não é? Quando você conhecer as realidades, por exemplo, no George Soros da vida, você jamais vai permitir que a sua filha se aproxime dele. Né? Sim. E então, essas coisas estão ficando muito claras. Então, eles não têm essa capacidade de articular, eles precisam dos seus bonecos, aqueles que eles manietam. Por exemplo, esse Macron, por exemplo, estudou, né, numa escola desse presidente do Fórum Mundial, o Klaus Schwab. Klaus Schwab. Uhum. Ele foi aluno, o Macron foi aluno. Esse rapazinho também, o artista de cinema, né, se é que assim podemos chamar, sim, na Ucrânia, da mesma maneira. Então, o que acontece? Essas estruturas, esses bonecos, né, da operação globalista, né, eles estão caindo. Sim, o Soros, há provas de que está metido na Ucrânia desde 1991. Aliás, ele consegue ter lá uma fulana que teve uma bolsa da Open University e que foi ela a principal impulsionadora da criação do edifício jurídico da Ucrânia já em 91, portanto. E o filho do Biden também. O filho do Biden também está lá. O Hunter está lá, os filhos da Pelosi, portanto, eles estão lá todos, né? Entre a Burisma e o Rosemont Seneca, eles estão lá todos. A Pelosi não foi agora a Taiwan por acaso. Eu não sei se a gente se lembra bem, mas eu tinha notado, agora eu não estou achando aqui, mas existe não só essas dinastias, a questão dessas famílias, mas você tinha, por exemplo, lembra? O FMI comandando, o Clube de Roma, tudo isso eram essas pessoas que davam, vamos dizer assim, as diretrizes, entendeu? Sim. E hoje, OMS. O que acontece hoje é que isso se desfez, porque o próprio modelo econômico deles não deu certo, não deu certo. Uma das falas mais brilhantes que eu assisti, embora ele seja brasileiro, né, no sentido que, de repente, pode carregar uma suspeição sobre a minha fala, foi do ministro Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial, que ele liquidou com o fórum. Eles podiam fechar a porta depois da fala dele. Ele liquidou com o FMI, ele disse exatamente a recessão que vinha para os Estados Unidos, o crescimento da inflação, tá certo? O alto endividamento e que a impossibilidade de uma ancoragem nova dessas estruturas econômicas. E elas iam quebrar. Ele falou isso. Mas há aqui duas questões. Há esta moeda de referência que Putin anunciou que os BRICS iam apresentar, não é? Portanto, uma moeda de reserva com base no padrão ouro, e, portanto, poderá ser uma moeda depois à qual os países possam recorrer em caso de colapso. E há a questão do reset, não é? E se este colapso não serve precisamente para eles depois virem dizer que os governos não têm capacidade para gerir as suas questões e então apresentarem um modelo do governo único como uma solução provável. Não é? Porque estas recessões não vêm do nada. Eu acredito que eles já estivessem a contar com elas e trabalharam muito para elas. Não é? E a Ucrânia claramente é um peão no meio disto tudo. E mais uma distração. E temos revoltas pelo mundo todo contra a inflação, contra o aumento dos combustíveis, dos bens essenciais. Tivemos a revolta dos agricultores na Holanda, etc. Marcelo... Só dizer o seguinte, o Sérgio tem um horário, né, Sérgio? Você tem uma live dentro de instantes, vou ter que vos deixar, mas olha, é um gosto enorme e marco encontro Carlos Dias aí em Brasília, dia 5 e 6 de setembro, para mostrar aos portugueses o que a nossa mídia portuguesa corrupta não mostra. Sérgio Tavares vai aí mostrar em direto a força do povo,
entrevistar os conservadores de direita. E fazer a verdadeira sondagem, não é? Contrariar a data folha. Exatamente, e fazer a data folha verdadeira. Portanto, até breve, Brasil. Vou ir junto de vocês. Um abraço a todos. Maravilha. Obrigado, Sérgio. Seja bem-vindo sempre. Um abraço. Sim, mas temos que ver, por exemplo, deixa-me só dizer aqui uma coisa. A questão do Sri Lanka. O Sri Lanka conseguiu depor o presidente e o primeiro-ministro, não é? Mas o fulano que lá está agora era um fulano que dizia em 2017 que o Sri Lanka ia ser pioneiro na implementação do sistema de créditos sociais, e isso está a acontecer. Portanto, eles conseguiram dar a volta, não é? O povo a julgar que se ia livrar da bancarrota e que ia à procura de uma coisa melhor, não é? Acaba por ficar ainda mais enterrado do que aquilo que já estava, não é? E esse fulano vem também desta linha do Fórum Económico e de todas estas agências nefastas. E eu acho que é isto que nós temos que começar a fulanizar e a divulgar, contrariando, lá está, como eu digo, a linguagem da esquerda, porque as pessoas precisam de perceber realmente o que é que está aqui, do que é que estamos a falar, não é? Este ataque ao Brasil, como dizia o Sérgio, e muito bem, é premeditado, é absolutamente certeiro, tem um timing para acontecer, não é à toa, eles não fazem nada à toa, não é? Nós temos é que os atacar a eles, em vez de atacarmos os grupos, não é? Começar a atacar as pessoas individualmente e começar a dizer, não, foi este fulano, foi aquele fulano, é patrocinado por este, é patrocinado por aquele, para que as pessoas percebam e eles, em vez de sentirem desprezo por nós, comecem a sentir medo das nossas ações. Porque senão nós não vamos ter muita dificuldade em dar a volta a isto. Não é? E vocês, no Brasil, felizmente estão unidos, e o Sérgio traz-nos essas imagens que de outra forma nós não temos acesso, não é? A não ser por vocês que vão partilhando no WhatsApp e nas redes sociais diretamente, porque realmente parece que vivemos numa bolha, não é? Onde há este mundo que eles criaram para nós, não é? E há um mundo real. Isto é completamente distópico, é completamente louco, não é? E quando nós temos essa noção e essa consciência, acho que ainda ficamos mais revoltados, ainda ficamos ainda temos mais percepção, de facto, de como eles nos querem transformar em pequenos joguetes, não é? nesta brincadeira. E esta história das alterações climáticas é outra. Nós não podemos largar isto, nós temos que desmistificar isto até ao fim. Porque eles vão continuar e fazerem confinamentos climáticos, porem-nos a gasolina, a eletricidade, a não sei que os preços que estão, por esta crise fabricada, porque é fabricada, então em Portugal ainda mais, não é? Nós só temos 10% de dependência do petróleo da Rússia, portanto a nós não nos importa qual é o problema que há com o petróleo russo, porque a nós diretamente não nos afeta, portanto nós não precisávamos aumentar os combustíveis no dia 24 de fevereiro, não é? Portanto, tudo isto é fabricado e é preciso que as pessoas tenham essa consciência e percam o medo, percam um bocado, se calhar, a vergonha até, e comecem realmente a fazer barulho e a lutar, porque a coisa vai complicar. Não é? E não é por causa do Putin, é por causa destas políticas e por causa destas decisões idiotas e completamente irresponsáveis que eles têm tomado nestes últimos tempos. E que tomaram porque nós estávamos desatentos. E não podem continuar. E vocês no Brasil têm que ter muito cuidado, e vocês sabem disso, com o facto de terem urnas eletrónicas, não é? Isso acho Exatamente. Que é esse é um grande problema. O maior cancro, não é? Mas eu acho que o Carlos tem algum comentário a respeito desse assunto aí, que ele está bem inteirado, né? Está lá em Brasília. Especificamente sobre a questão da evolução da questão do nosso eleitoral, é isso? Isso. Exatamente. Exatamente. O acompanhamento, Luísa, está sendo feito de maneira muito diligente pelas Forças Armadas, pelo Centro de Inteligência da área cibernética, né? Então, eles estão solicitando informações ao Tribunal Eleitoral. E hoje, inclusive, está ocorrendo uma reunião aqui que ele pede não só a questão, pede os logs, pede o sistema de totalização, um conjunto de informações, né, que são de processos eletrônicos, né, da urna. E isso vai ser auditado pelas Forças Armadas. As informações, inclusive, deu prazo até o dia 12 de agosto para que o ministro Fachin, que preside hoje o
o Tribunal Superior Eleitoral informar o Ministério da Defesa. Foi ofício do general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa. Uhum. E foi muito, olha, eu diria o seguinte, algo incisivo, inclusive a questão de totalização, enfim, todos os pontos aí que você entende bem dessa área, Marcelo, foram questionados e solicitadas informações, e com prazo de entrega. Eu acho que na linguagem, né, que a especialista é a nossa Luísa, né? Luísa Vaz, olha, foi muito bem escrito o ofício, tá? Mas estás a ver, Marcelo, falávamos disso antes não deixa margem de interpretação. Porque nós estávamos a falar precisamente disso, dessa informação que saiu esta noite acerca desse pedido, desses dados pelos militares, e pronto, e pelo visto há data para a entrega, e ainda bem. Esperemos que eles com isso consigam de facto controlar, porque temos o exemplo do Trump, não é? Sabemos que é por aí que eles vão tentar a manobra, e cá já começamos a assistir na televisão aos jornalistas a dizerem, pois o Bolsonaro já está a tentar justificar uma provável derrota conforme fez o Trump, portanto já estão a tentar meter o discurso, já estão a tentar introduzir esse tipo de discurso, não é? Que é para as pessoas se irem habituando à ideia de que se o Bolsonaro perder, então vai dizer que foi roubado como o Trump, não é? E portanto é preciso começar a desmistificar já isso e explicar às pessoas realmente como é que se dá o processo eleitoral no Brasil e o que é que se está a fazer para que não aconteça o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, não é? Que é para as pessoas ficarem atentas e perceberem que eu não acredito sinceramente que eles consigam levar isto para a frente precisamente pelos militares estarem envolvidos, mas caso conseguissem, não é? A desculpa ia ser Tem uma essa. coisa, Luísa, tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é a questão do que pode fazer o país sucumbir, né? Então, basicamente, são três coisas. É o povo não apoiar o governo, né? Que aí o presidente pode sofrer o impeachment. A outra coisa são as questões financeiras, o que eu vou mostrar aqui agora, e depois eu, né, complemento com a outra parte, que é financeira, o povo e as Forças Armadas. Então, aparentemente, o governo está alinhado com as Forças Armadas, a economia está indo muito bem, obrigado. Inclusive, eu vou mostrar uma notícia para os nossos amigos que estão nos acompanhando ou irão acompanhar, tanto aqui de Portugal, fora do Brasil e do Brasil também. Então, essa matéria é uma matéria recente do Poder 360. O preço da gasolina no Brasil está abaixo da média de 167 países. Então, se você vier aqui com o valor do dólar, né, por litro, no mês de julho, por exemplo, o Brasil estava a 1,43, $1,43. E aí você vai ver os outros países aqui, inclusive Reino Unido, Alemanha, com o combustível muito mais caro do que no Brasil. Obviamente que até mesmo, se você der uma olhada aqui, os Estados Unidos me parece que está com valor mais baixo, mas pelas contas que eu tinha feito anteriormente, inclusive o próprio Estados Unidos está com valor, não sei se isso aí é um time ou é proposital, porque o Poder 360 é meio da canhota, então eu não sei se isso aí foi proposital, mas até onde eu estava sabendo, até o próprio Estados Unidos está com preço de gasolina maior. Por que eu queria fazer esse comentário? Porque, na verdade, o Bolsonaro ele tem o apoio do povo, então é comum quando ele vai em algum evento, ou motociata, alguma coisa assim, que o pessoal fica, e o presidente andando de moto, né? Eu acho ridículo, eu adoro moto, já estou numa idade avançada, só não vou entregar a minha idade, adoro moto, então ele tem o direito de adorar também. E ele acabou conseguindo conquistar as pessoas, né, para fazer esses eventos, né, para sair fazendo um percurso de moto. E, por exemplo, em São Paulo, se eu tiver com o número errado, Carlos, você me corrige, ultrapassou 1 milhão de motocicletas na manifestação que ele fez. E ele também vai em algumas manifestações, porque ele é uma pessoa religiosa, e aqui todos nós, conservadores, na sua essência, somos sim cristãos, e ele consegue reunir milhares de pessoas quando ele vai em algum evento, por exemplo, a Marcha da Família para Cristo e outros eventos todos também religiosos, ele reúne milhares e milhares de pessoas. Então, assim, ele tem o povo do lado dele. 7 de setembro vai ser uma demonstração, e a gente está se reunindo, brasileiros no exterior e no Brasil,
para fazer uma manifestação como nunca houve no Brasil, até maior mesmo do que o 7 de setembro de 2021. Então, pode esperar que essa demonstração da força do povo apoiando o que a gente está querendo dizer, que é a liberdade, e o Bolsonaro invocou o povo também para pedir a transparência nas eleições no Brasil agora, em outubro de 2022, e ele tem também as Forças Armadas, que no dia 7 de setembro, ele como chefe das Forças Armadas, ele pediu para que o nosso presidente português, que eu também voto aqui em Portugal, não votei no Babão, mas ele foi convidado novamente para ir para o Brasil. E aí ele já aceitou o convite, foi aprovado, né, pela Assembleia da República, a viagem dele, porque ele vai ter despesas, então essas despesas têm que ser aprovadas pela Assembleia da República. E já foi. Então, assim, o que eu tenho para dizer para todos os nossos espectadores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando e irão nos acompanhar, é: o Brasil hoje, e aproveitando a fala do Carlos, que o Brasil hoje é um dos pouquíssimos países, e aí como a Luísa gosta muito das palavras, do jogo, das narrativas, né, que desconstrói as palavras, os significados, signos e referentes, falar para vocês o seguinte, que, na verdade, o que a grande mídia está fazendo, esse parlamento europeu, eles estão criando narrativa para fazer com que os europeus não apoiem o governo do Bolsonaro, não saibam a real verdade, que no caso é o apoio dos brasileiros em massa para o presidente, porque ele é um presidente maravilhoso, e se ele fosse ruim, o Brasil economicamente estava falindo, como todos os países no mundo inteiro, e ele está indo na direção contrária, tanto que a economia do Brasil hoje está indo muito bem, obrigado, com 3,5 milhões de brasileiros contratados, de julho do ano passado, de 2021, a julho deste ano. Mais de 3,5 milhões de pessoas contratadas. Marcelo, só para você ter uma ideia, a projeção do Bradesco, que é um dos grandes bancos do mundo e, obviamente, né, de esquerda, de esquerda e oponente, claro, ao governo Bolsonaro, nas previsões dele no campo do desemprego, nós pegamos um país na faixa de 14%. Vamos entregar até o final do ano, no sentido do emprego, nós temos uma projeção do Bradesco da taxa de desemprego do Brasil ser de 8%. Com toda essa crise, com tudo isso. Nosso crescimento está na faixa de 2,5% do PIB, é a projeção deles. E também o BNB Paribas fez a mesma coisa, e até tem projeções mais otimistas, né, sobre o PIB brasileiro, o crescimento da economia e o desemprego. Então, quer dizer, é uma condição irreversível. E você que é da área de TI, o recado vai ser aqui, você vai explicar melhor para nós o que significa o que eu vou apontar para você aqui. O Ministério da Defesa fez ofício, naquelas condições que eu expliquei, da linguagem objetiva, pedindo especificamente o sistema de apuração, o sistema de log de aplicações do sistema de votação, o VOTA, que é o sistema, e o sistema de totalização, que é o SISTOT, que vão ser usados no processo eleitoral, e solicitou todas as informações de disponibilização dos códigos-fonte. E disse no final que, olha só, o Ministério da Defesa pede que o presidente do TSE disponibilize as informações técnicas entre o dia 2 e o dia 12 de agosto. Ponto. E aí, qual que é a sua análise? Eu aproveitando aí você, Carlos, você acha que o TSE, porque ele também teve, da última vez que foi pedida, foram apontados, acho, se não me engano, em torno de 600 ou 700 vulnerabilidades, e aí as Forças Armadas, né, representando pelo aquele general do Exército, né, que é da cibersegurança, ele pediu as informações e o TSE demorou bastante tempo. O que você acha com relação a essas informações que foram pedidas ou, né, para que sejam tomadas algumas ações aí? Olha, eu acho que nós estamos caminhando, né, por uma situação que não tem mais volta. Há uma pressão objetiva, do governo, né, no sentido do Ministério da Defesa, em ter as devidas informações, porque a eleição
mais do que uma questão de governo, por óbvio, é uma questão de segurança nacional. O que as instituições permanentes brasileiras, notadamente as Forças Armadas, querem, e subordinadas ao Ministério da Defesa, que isso não é uma questão de governo, eles querem a preservação da vontade popular. Então, não tem como eles mudarem essa linha de não fornecer a informação. E a modelagem, por exemplo, dessas eleições vão ser muito diferentes, e não tem como enfrentar. Não é porque existe um arbítrio, uma força, um comando que quer centralizar a eleição, não. É como você falou, nós queremos as garantias efetivas da transparência e que a vontade popular seja feita. O presidente Bolsonaro diz uma coisa muito interessante. Se o sujeito, como estão dizendo as pesquisas, vai ganhar no primeiro turno, que seja mais garantido a ele esse direito de vitória, com toda a transparência possível. Qual é o medo de você permitir uma auditabilidade, né, do processo eleitoral? Já que o sujeito já vai ganhar em primeiro turno, já está sabendo. Quer dizer, não existe, né, essa condição, seria muito estranho, né? Ao inverso, né, seria ao contrário, um ataque permanente à eleição, que não é o caso do Bolsonaro, ele quer que absolutamente ocorra as eleições, né? Então ele não faz nenhum movimento ao contrário golpista, e seria para ele, no poder, né, se fosse o caso de se fragilizar ou ele esteja engendrando qualquer, vamos dizer assim, golpe, né, de Estado, ele daria isso e, obviamente, não ia esperar eleição nenhuma e nem ficar brigando com que urna seja auditável ou não auditável. E tem uma outra coisa que precisa frisar. Repito, as instituições militares brasileiras, elas são instituições nacionais permanentes, elas não pertencem a um governo, elas servem ao Estado brasileiro. Então, elas têm o compromisso exatamente da unidade nacional, da segurança nacional, dos valores que são aqueles que são preservados, né, da nossa identidade, e uma garantia que esse povo, o povo que vota, e é de onde o poder emana, né, eles tenham a garantia de que suas escolhas sejam respeitadas. E ponto, é só isso. Então, o processo eleitoral nosso, ele não pode ser conduzido por uma burocracia não eleita, por uma estrutura de um tribunal que vai dizer a você, olha, vou proclamar o resultado. Não é a proclamação de resultado, é a escolha efetiva de cada brasileiro com sua consciência livre e que, na hora que aperta o botão, independentemente de quem ele escolha, ele saiba que exatamente isso vai ser efetivamente respeitado pela apuração. Essa é a única garantia que as Forças Armadas querem. Ninguém está falando em processo eleitoral do ponto de vista político. Agora, o que não pode é alienar o direito fundamental a uma elite burocrática que a gente já percebeu, né, que tem o endereço certo em termos de interesse de uma candidatura. Tanto é que soltaram, né, o prisioneiro, o ex-presidiário, para habilitá-lo a concorrer a uma eleição. Inimaginável você falar diante do mundo que um criminoso, né, da estirpe do Lula foi habilitado pela Suprema Corte do país para disputar a presidência da República. Isso é um negócio impensável. Mas, Carlos, eu não sei se a gente passa o próximo vídeo ou se a gente vai para as considerações finais. A gente já está com 1h23, e aí a Luísa também. Aí eu deixo para vocês aí. Olha, eu te sugeria que passe o vídeo, porque eu acho que vai lavar a alma. É coisa rápida, né? Ele é um pronunciamento só. Eu queria só, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que a melhor resposta que se podia dar àqueles parlamentares europeus, àqueles deputados europeus, era precisamente que tanto acusaram o Bolsonaro de ser ditador e não sei o quê. Um ditador não quer transparência eleitoral. Sim. Não é? Sim. Um ditador não luta por isso. Não é?
Portanto, acho que só essa atitude dele e esse posicionamento dele já são uma resposta mais do que suficiente para se desmontar toda a ideia que eles tentam dar do Bolsonaro. Exatamente. Então vamos para o vídeo e aí depois a gente vai para os comentários. De Pereira, de Bruno Pereira y de Don Phillips, un ecologista y un periodista asesinados en Brasil, dos hombres valientes que salieron a proteger el medio ambiente. Como lamentamos la de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años y miembro del pueblo Ubotuja, asesinado el jueves en el estado Amazonas, eso en Venezuela, en el arco minero. ¿Por qué sabemos todos tanto de los dos primeros, de Pereira y de Phillips, y no sabemos nada de Trujillo, que no ha salido en ninguna televisión, que no ha salido en la prensa, por el cual nadie ha pedido una resolución? Pues porque ha sido en Venezuela, ha sido en el arco minero, donde hay minas de oro propiedad de algunos socialistas europeos. Porque allí están todos, están las FARC, está el ELN y están todos aquellos que alimentan al Foro de Sao Paulo para quedarse con Iberoamérica, para quedarse con el continente. Y lo van consiguiendo, han cogido Honduras, han cogido Perú, han cogido Chile, han cogido Colombia y ahora van a por Brasil, que es lo que les queda. Eso es lo que estamos viendo, cómo la izquierda no está pensando en Pereira y en Phillips, está pensando en la campaña electoral del señor Lula, el jefe del Foro de Sao Paulo, que debe tomar Brasil y de derrotar a su odiado Bolsonaro. Eso es lo que a ustedes les importa. Gracias. Lavou a alma. Não tem mais o que falar, cara. Não tem mais. Palmas. O vídeo se explica por si só. Na verdade, para as pessoas que não sabem, né, porque nós, particularmente, a gente vive também numa bolha, né? E aí eu queria falar do trabalho da Luísa, que é justamente trabalhar com a linguagem, com as palavras, né, para que as pessoas possam entender o que está sendo feito com relação à nossa cultura, né? A desconstrução das palavras, dos significados, muitas vezes utilizados em determinadas verdades, num momento, num contexto que diverge ou converge para um ponto comum, mas que no meio do caminho dessas palavras, dessas narrativas, eles inserem algumas inversões de valores, inversões de significado, e gera dúvida na gente. E a partir do momento que nós temos dúvida com relação àquele significado das palavras, a gente, então, vai adotar aquilo que está sendo dito pela maioria. Então, a gente perde o sentido de fazer uma análise mais profunda sobre aquilo que realmente é fato e aquilo que os nossos olhos veem e aquilo que os nossos ouvidos escutam, e a gente se distancia da realidade, que é o que o Olavo de Carvalho chamava de paralaxe cognitivo. Você distancia o fato da realidade e aproxima, então, de uma criação de uma narrativa. E aí você deixa de viver uma vida real para acreditar numa coisa que não é comprovada. Então, é mais ou menos isso que a Luísa está fazendo. Ela tem um trabalho aqui em Portugal, e dentro dessa fala, né, desse parlamentar do Parlamento Europeu, você vê que a gente sempre tem, sim, pessoas que estão lutando, né, pela verdade. E como que a gente pode provar a verdade? A gente falou agora anteriormente, o Carlos trouxe as informações, eu mencionei, mostrei aqui para vocês o preço da gasolina do Brasil com relação ao combustível, com relação ao preço do combustível em outros países, e a economia do Brasil, graças a Deus, graças ao Paulo Guedes, graças ao comando do Bolsonaro, está indo muito bem, obrigado. Ele é fascista, ele é xenófobo, tudo isso que é falado aí. Se fosse, ele não tinha uma massa de brasileiros seguindo ele. Ao contrário do que acontece com o Nove Dedos, né? O ladrão lá do Brasil, né? Que ele sai na rua escondido com um monte de seguranças em torno dele para fazer segurança. Não é porque tem um perigo dos bandidos no Brasil, não, porque o bandido está pedindo proteção porque ele tem medo do povo, porque o povo vai chamar ele de ladrão. Então ele sai com um bando de outros, né, bandidos que fazem parte da quadrilha dele, com armas e tudo, como já foi fotografado, né, andando na rua com a escolta praticamente policial, né, que aí a gente poderia chamar de polícia, porque não são policiais, e ele sai dessa forma na rua. Então é um absurdo. Então, para aquelas pessoas que não sabem
A gente está deixando muito claro para vocês que é só procurar nas mídias alternativas e vocês vão ver vídeos, áudios, tanto contra o Lula como também a favor do Bolsonaro. Redes sociais é o melhor local para vocês encontrarem. Né? Como a gente diz lá no Brasil, a Cracolândia da informação é o Twitter, em tempo real. Aconteceu ali, as pessoas já estão postando, colocando vídeo, colocando tudo, e ali vocês vão encontrar todas essas coisas que eu estou comentando aqui. Carlos e Luísa. Carlos, primeiro, você quer deixar alguma coisa, um comentário sobre o vídeo? O comentário pelo vídeo é tipo assim, seria um pleonasmo, né? Então, ele já está muito bem falado e o recado dado àquele ambiente, que é exatamente isso, né? A exposta à operação de manipulação, né, da verdade. Então, eu só quero agradecer, né, ter a oportunidade de estar com vocês aqui, né, Marcelo, Gesiel, que eu já me considero de casa, né, a Luísa Vaz aqui também, a satisfação. Queria só fazer uma indicação rápida, que a Catilce Caetano fez uma mensagem aqui para mim, dizendo que me encontrou, ficou feliz. Eu queria dizer a ela o seguinte, eu tenho o meu canal, né, particular, Carlos Dias, que ela pode acessar, e também através do Expressão Brasil. Nós estamos hoje apenas no Twitch, que fomos derrubados, né, do YouTube, estamos entrando na justiça para reaver nosso canal, mas é o canal Expressão Brasil, que nós estamos na Twitch TV. Então, se você nos der o prazer, de 10 ao meio-dia, de segunda a sexta, nós estamos lá, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção comigo. Enfim, e agradeço a todos, né, que assistiram, que acompanharam essa live, e o nosso objetivo foi trazer exatamente as verdadeiras informações sobre o país. Tem muita coisa positiva acontecendo no Brasil, muita transformação correta, né? O Brasil com as suas contas totalmente ajustadas, com um alinhamento possível de decolagem fantástico, né? E agora, as eleições são um ambiente central para nós, porque não é só a questão da presidência da República, mas também a gente ter um parlamento, um congresso alinhado com o pensamento conservador e com as reformas necessárias para que a gente consiga ter o país habilitado para exatamente esse enfrentamento dessa crise futura, né, que virá com certeza e vai se abater na economia mundial em 2023. Então, o Brasil eu diria que é uma segurança e uma estabilidade para fazer com que certas medidas de apoio às mudanças, né, necessárias no mundo, elas venham exatamente a se efetivar, porque o Brasil tem peso, o Brasil é um país que tem alta produção econômica, vamos chamar só isso, sem falar do seu povo, a vontade que o país tem de não ser absolutamente líder ou ser hegemônico, né, no processo político mundial, pelo contrário, é um país do diálogo, é um país de grandes certezas de encontros, e que, dentro das possibilidades, obviamente, do país, nós vamos estar alavancando e colaborando com outras economias, enfim, e a gente fazer com que o mundo seja um lugar mais estável, mais agradável para a gente conviver. Nós temos uma coisa que nós chamamos aqui no Brasil, e falamos no campo mais da teologia do que da filosofia, que é a consciência de eternidade. Esse é o espírito que eu vejo que o nosso presidente tem, consciência de eternidade, que significa exatamente aquela prestação de contas que todos nós, independente de crer ou não, estaremos diante do justo juiz. E o Brasil tem essa percepção hoje dentro da sua estrutura de governo. É um governo que recuperou a identidade cristã dos valores e dos fundamentos do país. E isso é, pela sua própria potência e pujança, uma grande alavancagem para o mundo como um todo. O mundo como um todo. E temos esperança em Deus, sem dúvida nenhuma, de que vamos, com muita força, né, ao encontro desse destino, né, de paz e de justiça que todos almejamos. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês. Então, deixa eu colocar aqui de novo, Carlos, para você poder falar. É twitch.tv
Expressão Brasil. Todo dia. Aqui são 2 horas, aí 10 horas da manhã, né, no Brasil, né? 10 da manhã no Brasil, de 10 ao meio-dia, 2 horas por dia, por enquanto. Quando a gente voltar no canal do YouTube, nós vamos ter outros lançamentos nossos de programas, enfim, aí estamos estruturando uma grade e uma plataforma própria, e aí a gente vai conseguir avançar sem os sustos, né, da derrubada dos democratas, né, da comunicação. E o seu canal do YouTube, que é o Carlos Dias, né? Está aí no vídeo para as pessoas verem também. Quem quiser ir no YouTube escrever e seguir o Carlos, tá, pessoal? E também convido todo mundo para ir lá no Twitch TV, se inscrever. É uma plataforma muito boa, que não vai limitar a gente como acontece no YouTube atualmente. E aí vocês podem ver os comentários do Carlos, do Anderson e dos convidados que todos os dias estão lá, o Henrique também. Henrique é meu conterrâneo. O Daniel, o Alfredo também, Bessol, né? Então tem um timão lá que sempre está fazendo comentário, tem os convidados que vão lá participar do programa, que eu gosto muito, e é sensacional. Então os comentários são muito bons e é muito importante as pessoas se inscreverem nesses canais, porque a gente não vai ter nunca voz na grande mídia, então é importante fazer isso. E temos uma figura excepcional, né? Português, né, que é o seu Sepúlveda, que é um dos comentaristas. Normalmente o recebemos na quinta-feira. Quinta-feira, sempre tratamos de assuntos mais da geopolítica e da política de uma maneira geral. Seu Sepúlveda contribui conosco enormemente. Então, é tipo assim, nós temos um grande, né, um grande cast, assim, gente que quer trabalhar para o bem, para a evolução das coisas, para a paz, porque o grande problema, aí eu concluo mesmo, não quero alongar, é a questão seguinte: certos fundamentos e princípios, né, que nós sempre pregamos e tivemos e temos de forma infusa, né, na nossa condição de ordem natural, eles não podem ser embotados e destruídos pelas relações humanas. Então, o progresso econômico, ele não prescinde desses fundamentos e princípios. A economia, inclusive, ela só avança em ambientes salutares de liberdade, porque vamos chamar, é um regramento indomável. É um regramento indomável. Então, se a gente achar que podemos planificar a economia, vamos continuar olhando o que foi, né, a desordem, né, estrutural da União Soviética, o que é a falência do regime, né, que daqui a pouco é outra crise imensa que nós vamos ter, porque quando a falência da China acontecer, vai ser um baque fortíssimo, né, para o mundo. E, enfim, o conjunto de valores que nós esposamos é que faz com que as coisas aconteçam. E o progresso, ele assume nesse sentido. O progresso, ele não é material, o progresso é de densidade humana. E densidade humana significa também espiritualidade. Sem espiritualidade não existe o humano. Ele passa a ser exatamente instintivo como um animal qualquer. Entendeu? Então, enfim, e aí nós somos, sim, perecíveis e passíveis de extinção. É isso aí. Agora eu queria pedir para a Luísa, para ela fazer as considerações finais, e a gente vai colocar aqui também o trabalho que ela realiza, né, dentro do Desalinhar à Direita. Profundamente a morte. Obrigada pela oportunidade. O Desalinhar foi um grupo que surgiu há cerca de um ano, onde eu tenho tentado juntar pessoas de várias sensibilidades. O nosso objetivo principal é criar aquilo que nós chamamos de uma nova língua de direita, em contraposição à esquerda, criando, ou seja, nós o que vamos fazer o que vamos tentar fazer é reatribuir, como eu disse há pouco, às palavras o seu verdadeiro significado, ou seja, retirar, por exemplo, palavras como mais-valia e utilizar a palavra vantagem, e outros exemplos do género. Tirar o imposto, aplicar a usura, porque de facto o imposto é algo que nos é imposto a pagar, nós não escolhemos, não é? Portanto é uma usura do Estado sobre o nosso dinheiro, e portanto fazermos essa modificação na linguagem de forma a que se fale correto, a que se chamem corretamente as coisas, portanto os nomes às coisas. Por exemplo, há bocado falavas
no exemplo do Olavo, e é mesmo isso, quer dizer, é o nós estarmos sujeitos a, por exemplo, vermos um indivíduo, um homem, à nossa frente, que nos diz que naquele dia é uma alface, não é? E porque ele acha que é uma alface, nós temos que aceitar que aquilo que estamos a ver não é um homem, mas sim uma alface. Não, nós temos que conseguir sair desta distopia, não é? E isto não tem nada a ver com as liberdades individuais de cada um, vamos lá ver, não é? E eu sou das pessoas que mais prezo a liberdade individual e não permito de forma nenhuma que toquem nas minhas, por isso é que estes últimos 3 anos me custaram tanto. E o Desalinhar pretende fazer esse trabalho a todos os níveis, e é por isso que quer agregar as pessoas de direita, tem fundamento nos valores judaico-cristãos, e pretende então, como eu dizia há bocado ao Sérgio também, ajudar as pessoas a interpretar as notícias, ajudar as pessoas a interpretar aquilo que têm à frente e saírem desta lavagem cerebral perigosa em que as estão a forçar, para que elas possam, pela sua cabeça, interpretar, perceber, analisar e tomar as suas decisões livremente, não é? E nós só conseguimos isso se conseguirmos que elas saibam comunicar e saibam perceber aquilo que lhes é comunicado, não é? Por isso, para mim, essa é a grande importância do Desalinhar. Ainda não tem canal de YouTube, terá em breve. Tem neste momento, como mostraste, eu agradeço a página de Facebook. Tem também Instagram, já. E, portanto, estamos agora a começar a dar os primeiros passos, a passar da teoria à prática, neste nosso Desalinhar. Porquê? Porque somos desalinhados daquilo que é o mundo atual, não é? E, portanto, somos invariável, somos indubitavelmente de direita. E, portanto, é preciso definir o que é essa direita, é preciso saber exatamente o que é isso, para além do conjunto de valores e princípios que nos une a todos, e começar a trabalharmos todos juntos. Agora é por vocês, é pelo Bolsonaro. Em novembro serão também as midterms nos Estados Unidos, fundamentais, não nos podemos esquecer. Os Estados Unidos precisam de se livrar daquele fóssil, aquela coisa horrorosa que lá está, que é uma vergonha para o mundo, não é? Aquela que é considerada a nação mais desenvolvida do mundo está neste momento naquele caos, não é? Não tem representação, não é respeitado pelo mundo, não é? Temos que sair desse inferno de termos o dólar como moeda de referência, quando ele próprio está assente em ar e em dívida, não é? Portanto, toda essa mecânica tem que ser alterada, isso tem que acabar. Temos que mudar para uma coisa melhor. Nós somos capazes. Nós humanos, se olharmos para dentro de nós, se buscarmos em nós a força, nós vamos conseguir. E unidos, então, só não conseguimos aquilo que não quisermos. E, portanto, são estes 2 momentos muitíssimo importantes que temos este ano de luta, não é? Que temos que travar para começarmos a tentar encaminhar isto no melhor sentido e conseguirmos, de facto, libertar-nos deste grilho, deste peso que nos querem colocar, e que nós não merecemos. Nós somos livres, nascemos livres, morreremos livres, e não custa, lutar não custa, não é? Isto termina no dia em que todos nós dissermos que não é? E não é assim tão difícil. Eu quero que as pessoas saibam que não estão sozinhas. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui hoje connosco e àqueles que se calhar nos verão mais tarde ou noutro momento. Quero agradecer o convite e mostrar-me sempre disponível para ajudar naquilo que for possível a desconstruir estas narrativas que a esquerda insiste em mandar para cima de nós. Nós estamos cá para combater. Queria fazer um comentário rapidamente aqui, que dentro disso que a gente conversou aqui hoje com o pessoal que vai nos assistir, que o Edmund Burke, que é uma pessoa, um conservador, né, uma pessoa de direita, ele tem uma frase que é muito significativa, que ele fala o seguinte: o mal triunfa sempre, que os bons não fazem nada. Então, sempre que os bons não fazem nada, o mal triunfa. Então, o que tem acontecido diante dos nossos olhos, e a gente que está despertando agora, e muitos de nós que já despertaram há algum tempo, o que a gente está vendo? Está vendo que à medida que a gente está acomodada na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, eles estão desconstruindo, são a minoria,
e eles estão triunfando porque eles estão com o poder de tudo que é aquilo que é de mais importante para a gente, que é realmente as instituições que cuidam dos nossos países, né, da soberania do nosso país. Então, como a gente não está fazendo nada, o bem não está fazendo nada, o mal está tomando conta. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que também deixar a mensagem para o nosso público. Agradecer ao Carlos muitíssimo pela presença dele, pelo tempo dele. A Luísa também, muito obrigado, Luísa, porque você está aqui. Agora a gente vai estar sempre junto, a gente está formando uma parceria aí para contribuir, não, como ela mesma falou, com Portugal, com o Brasil, com os Estados Unidos, dentro daquilo que tiver dentro do nosso alcance. Agradecer também ao Gesiel, que sempre aí está do nosso lado. Semana passada deu um susto em mim, principalmente, que ficou doente, mas já recuperou, está bem de novo, graças a Deus. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos seguindo, nos assistindo, e que retornem mais vezes. Agora, não esquecer, tem que dar o like, tem que compartilhar, Marcelo, isso é importantíssimo. Marcelo, deixa eu mostrar rapidinho uma coisa que vai rodar para a semana, é o nosso site. Está aí o nosso site, está quase terminando, e a gente vai rodar o nosso site com conteúdo gratuito, literalmente aberto para todos acessarem as notícias regionais, notícias internacionais. A gente já tem colunistas, né? já tem artigo feito, só falta uma coisa, um detalhe, para a gente rodar o nosso site. Isso é para melhora e para vocês ter esse acesso de boa qualidade. Muito obrigado. Obrigado, Gesiel. Isso é importante, tá? Então, a gente vai ter o nosso site, onde vão ser publicadas matérias do dia a dia, né? Como o Gesiel está mostrando aí. Vocês vão poder também ter mais uma opção de página, de website, de conservadores que vão procurar sempre trazer a verdade para todos vocês. Então, eu queria agradecer, Gesiel, suas considerações finais. Gente, muito obrigado, né? Carlos Dias, um amigo, admiro muito, estou lá sempre no Expressão Brasil, no Twitter TV, lá, sempre às 10 horas. É sempre muito bom ouvi-lo, a Anderson, o Daniel Lemos, a Henrique, a todos. A Luísa, né? Prazer em conhecê-la, né? Primeira vez aqui. E sinta-se à vontade em casa, sinta em casa, né? De Casa News, tá? Carlos, um grande amigo, né? Sempre vou levar ele pela minha vida inteira, até a minha morte, tá? O Marcelo Rabelo, um grande amigo também. Muito obrigado a você. Você que gosta do nosso conteúdo, compartilha, tá? O YouTube, a Amanda falou há horas atrás que o YouTube não entregou. O YouTube entrou há 40 minutos depois da live, entregou a ela. Então, o YouTube não está entregando. Então, o compartilhamento de vocês é muito importante. Também o like de vocês é muito importante, e o comentário. Se você quiser financiar o nosso canal, tá aí o Pix Financie, né, de casanews@hotmail.com. Também tem o Superchat, né, se você quiser contribuir. E também tem o Seja Membro do nosso canal. Vem muita coisa aí em breve, para a gente fortalecer os canais de direita e também fortalecer com responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, então, pessoal, e nos vemos até a próxima. Sexta-feira a gente está aí também. Vamos trazer o Coronel Jorge para ele falar um pouquinho sobre o Brasil e a situação atual. Obrigado aí, até mais. Um abraço para todo mundo. Até breve, obrigado.